Nós estamos pensando de duas direções, nos 10 mandamentos. Todo domingo pela manhã, às 9 horas, nós usamos a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, essa revista do segundo trimestre de 2021, que tem como tema os 10 mandamentos dos dias atuais, dos dias de hoje. A gente está abordando, então, domingo de manhã, os 10 mandamentos. Quarta, às 20 horas, e domingo, às 18, nós abordamos mais um pouquinho dos 10 mandamentos, mas pensando em famílias que influenciam a sociedade. Hoje, a gente, então, vamos continuar pensando nisso. Em famílias que influenciam a sociedade, os filhos honram os pais. É isso que a gente vai abordar hoje. Em famílias que influenciam a sociedade, os filhos honram os pais. O texto bíblico é o texto de Êxodo 20, onde nós encontramos os 10 mandamentos, o versículo 12, que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui então nós encontramos mais um mandamento do Senhor, um mandamento dado por Deus de uma forma positiva, de uma forma direta. Você já deve lembrar que a gente tem abordado que os 4 primeiros mandamentos, eles são uma obrigação nossa para com Deus. A partir do 4º mandamento, nós começamos a pensar então, aí, depois desses 4, pensar naquilo que nós devemos na relação com os nossos próximos, com as pessoas juntas de nós. Então são chamados mandamentos horizontais, para serem vividos aí no relacionamento com o próximo, e o primeiro na própria família. São os mandamentos que, sendo colocados em prática, nós teremos uma sociedade melhor. Nós impactaremos com a nossa vida a sociedade. E o 5º mandamento que a gente está abordando hoje, vamos pensar agora, ele exige um direcionamento à família, uma exigência com direção à família. Então, o mandamento que fala sobre família, começa logo com família. Então, a primeira das obrigações diz respeito ao comportamento do indivíduo dentro da unidade básica da família. Então, o que nós podemos aprender com esse mandamento aí? Êxodo 20, 12, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que nós podemos aprender, o que nós podemos tirar para nós desses mandamentos? Primeiro, que eu quero abordar com você, esse texto nos diz que é um mandamento com promessa. Você já deve ter ouvido muitas vezes isso, que é o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia diz: para que se prolongue os teus dias na terra. Então a observância da lei de Deus é tão importante que é acrescentar uma promessa. Deus acrescentou uma promessa para aqueles que observam. Honrar pai e mãe é tão precioso para Deus que ele acrescentou uma promessa. Então esse é um mandamento, é uma demonstração da valorização que Deus dá à família, a valorização que Deus dá ao grupo familiar, a valorização que Deus dá para os pais, a valorização que Deus dá à velhice. Nesse 5º mandamento nós encontramos isso. A promessa feita por Deus pode ser interpretada tanto no sentido literal, muitos anos de vida, como também no sentido figurado, vida verdadeira, vida vivida com clareza, com firmeza. Podem ser anos, literalmente, e acrescentados ao filho ou à filha que honra seus pais, como também pode ser uma vida intensa, uma vida bem aproveitada, uma vida independente dos anos, ser bem aproveitada. Mas é uma promessa. Então, o 5º mandamento, esse direcionado, basicamente bem direcionado à família, ele é um mandamento com promessa, que diz que Deus prima tanto, Deus tem tanto prazer no honrar pai e mãe, que presenteia, que tem uma promessa a mais. Então, o 2º ponto que eu quero abordar com você desse 5º mandamento, que é um mandamento de proteção à família. Honrar pai e mãe, para que se prolongue os teus dias, é um mandamento que, na verdade, é uma proteção para a família. Esse mandamento é uma demonstração da valorização que Deus dá à família, da velhice. Nós estamos falando sobre isso. Pai pode ser também, aí no texto bíblico, no texto de hebraico, na língua que foi escrita esse texto, a palavra pai pode ser também avô, que é a cabeça da família estendida, ou pode ser um ancestral já falecido. Então, a família, quando Deus mandou esse mandamento, deu a família israelita, a família judaica, era uma família de extensão, Era pai, os filhos, os netos, os bisnetos. Então, pai é aquele que está na liderança, aquele que tem que receber a nossa honra e o nosso louvor.
Então honrar, como diz o texto, honra pai e mãe, significa dar valor. Honrar, como diz o texto, honrar pai e mãe é atribuir peso, prestígio aos pais, ao pai e à mãe. Isso que o texto está falando. Então, quando Deus diz honra teu pai e tua mãe, ele diz dá valor, valorize, estime, prestigie, dê prestígio. E quando honramos algo, procuramos conservar, procuramos proteger, procuramos cuidar. E essa é a ideia que Deus quer que a gente tenha. Pai, mãe é para ser honrado de tal forma que a gente conserve, que a gente proteja, que a gente cuide, né? A gente sabe que muitas famílias se desmoronam devido a não obedecer esse mandamento. Muitas famílias se desfazem, né, por causa disso. Por isso nós precisamos pensar que precisamos honrar pai e mãe, né? Então que a gente precisa preservar isso de geração em geração para que a gente tenha firmeza da família, que a família seja realmente aquela que vai influenciar a sociedade, né? Precisamos pensar nisso. Terceira coisa que eu quero pensar com você nesse quinto mandamento, que é um mandamento valorizado, vivido por Jesus e ensinado por Paulo. Sim, esse mandamento foi valorizado por Jesus, foi vivido por ele e vivido também por Paulo, né? O quinto mandamento ele está também em Mateus 15:4, ele está também em Marcos 7, versículo 10, Marcos 7:10, está também em Lucas 18:20. Jesus nunca desqualificou esse mandamento, apenas o colocou no lugar adequado, mostrando que Deus está acima de tudo e de todos, inclusive da família. Deus está acima, né? Então ele deve ser honrado, ele deve ser adorado e nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, mas honrar pai é importante. Jesus também fez isso. Jesus obedeceu os seus pais. Ele viveu sob o cuidado dos seus pais até por volta dos 30 anos. Ele viveu sob o cuidado dos pais, honrando pai e mãe. E quando a gente vê o relato de Jesus na cruz, nós vemos como ele cuidou da mãe, né? Como foi ele respeitando o mandamento honrar pai e mãe até na hora da morte, na hora do sofrimento. Você encontra isso lá na questão da crucificação de Jesus, como ele se preocupou e pediu ao apóstolo para cuidar da mãe, né? Para se torná-la mãe dele e cuidar com todo respeito. O respeito pela autoridade, isso é aprendido em casa. E Jesus demonstrou isso na sua vida, o respeito pela autoridade. Honrar pai e mãe é preparar a vida para respeitar as autoridades, para viver bem também na sociedade. Aquele que honra pai e mãe dentro de casa, no seu crescimento, aprende também a honrar os seus superiores, a honrar aqueles que estão acima, né, numa posição superior. Então, aprendem também a honrar os outros. Então, esse mandamento é precioso, muito precioso. Um autor chamado Colin Smith ele diz: uma cultura não sobreviverá por muito tempo quando o respeito pela autoridade é rompido no convívio familiar. O apóstolo Paulo, reconhecendo o valor do quinto mandamento, ele orienta a igreja primitiva sobre o dever de guardá-lo. Em Efésios 6, nós encontramos as orientações de Paulo para a família, pai, mãe, filhos, né? E ele destaca esse quinto mandamento também lá em Efésios 6:2. Então o apóstolo Paulo reconhece o valor desse quinto mandamento, de tal forma que ele orienta a igreja primitiva para obedecer, que deve guardar esse mandamento. Okay? Mas na prática, como viver na prática? Como praticar esse mandamento e como viver na prática esse mandamento na família. Então eu quero lembrar algumas coisinhas aqui que a gente pode ter em mente e realizar e fazer e praticar, né, para estar obedecendo esse quinto mandamento. Primeira coisa é respeitando os pais. Os filhos precisam aprender o que é o significado de respeito aos pais. Respeitar, né? Então a gente precisa pensar nisso, respeitando os pais. Eles são autoridade, eles foram colocados por Deus para cuidar dos filhos, né? Nós precisamos respeitar os pais, né? Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostra que as crianças que respeitam seus pais se tornam adultos mais bem-sucedidos. Respeitar pai nos faz sermos influentes na sociedade, nos faz sermos bem-sucedidos na nossa vida adulta. Então nós precisamos respeitar os pais, honrá-los, respeitá-los. Eles são uma autoridade, né? Então nós precisamos respeitá-los. Segunda coisa prática que podemos fazer, obedecendo os pais, obedecendo-lhes enquanto estiver sob sua autoridade. Enquanto estivermos sobre o teto, debaixo do teto dos pais,
Mesmo sendo adultos, mesmo sendo jovens, os filhos devem saber que os pais é que são autoridades naquele lar. Dentro de casa, cada um tem o seu papel, né? E os pais têm o papel da autoridade, daqueles que devem ser obedecidos. E a prática do quinto mandamento, honrar pai e mãe, passa por esse obedecer enquanto estiver sob a autoridade dele, enquanto estiver dentro de casa. É claro que saindo de casa, indo para outra família, vivendo a sua família, você também continua tendo a tarefa de honrar pai e mãe. Mas dentro de casa a gente precisa primar por isso, cuidar disso. Filhos precisam obedecer os pais. Também em prática a gente pode pensar a gente precisa estar atento aos seus conselhos. Nós aprendemos a viver esse mandamento, esse quinto mandamento, na prática, em família, quando nós atentamos para os seus conselhos. Filhos adultos, filhos já casados, embora não estejam mais sob a autoridade dos pais, tenham a sua família agora, eles podem e devem atentar para considerar os conselhos dos pais. Nós sempre devemos lembrar, eles viveram mais, eles tiveram mais experiência na vida e precisamos então estar atentos aos conselhos deles. Chega um tempo da vida que os juniores, adolescentes acham que sabem tudo, jovens então acham que têm direito a todas as coisas e não querem dar atenção, não querem estar atentos aos conselhos. Nós precisamos honrar pai e mãe dando atenção aos conselhos que eles nos fazem, nos apresentam. Um filho sábio que obedece a esse mandamento preza uma palavra dada por mãe, dada por pai, na presença e especialmente na ausência, atendendo, atentando, observando os conselhos dos pais. Outra prática para cumprir esse quinto mandamento em família é contribuir para a alegria dos pais. Nós honramos pai e mãe quando contribuímos para a alegria deles. Um filho que honra seus pais procura viver uma vida que lhes dê alegria, que não vê o lar como um hotel, como uma pousada, mas que contribui com a sua ajuda. Cada filho tem uma contribuição para dar no lar. Cada pessoa da família tem uma contribuição, precisamos fazer isso, contribuindo para a alegria dos pais, contribuindo para a alegria da família. A família que influencia o mundo é a família que honra pai e mãe. Honrando pai e mãe, nós primamos, nós pensamos sempre em alegrar, em contribuir para que a vida de pai e mãe sejam vidas alegres, felizes, contemplando cada um deles. Então, praticamos o mandamento de honrar pai e mãe, contribuindo para a alegria dos pais, fazendo por eles, atendendo a eles, independente da nossa idade, independente daquilo que nós somos ou que venhamos a ser, precisamos estar contribuindo para a alegria dos pais, assim obedecemos o mandamento dado por Deus, que é o primeiro mandamento com promessa, Uma outra prática para obedecer esse quinto mandamento é estar cuidando dos pais na velhice. Cuidando dos pais na velhice. A honra e o cuidado dos pais na velhice são para sempre, até quando eles partirem desse mundo. Precisamos estar cuidando deles, contribuindo para a alegria deles, contribuindo para o bem deles. O cuidado do idoso é, em primeiro lugar, da família. Primeiro a família, depois a igreja tem que estar ajudando isso, e só depois é que o Estado deve estar ajudando. E muita gente acha que ajudar os idosos é função do Estado, primeiramente da família. O cuidado de cada ente familiar, cada pessoa da família é responsabilidade primeira da família. E também dos pais idosos, das pessoas idosas, é cuidado da família. Alguns, quando os pais estão mais idosos, colocam lá encostadinho, num abrigo, num asilo, num pensionato e acham que aquele abrigo ele tem que cuidar dos pais. Mas o cuidado do idoso é uma responsabilidade, em primeiro lugar, da família, em primeiro lugar, dos filhos. Precisamos observar isso. O quinto mandamento não diz que os filhos devem honrar os pais somente enquanto são jovens. O quinto mandamento não diz que os filhos devem honrar pai e mãe apenas quando estão dentro de casa, mas devem honrá-los em todo o tempo. Cuidar não somente, nós precisamos pensar nisso, obedecer esse mandamento é cuidar não somente do bem-estar físico, mas também do bem-estar emocional. É cuidar de pai e mãe como um todo, como pessoa completa. Os filhos devem dedicar tempo aos seus pais idosos, levando-os para passear, conversando com eles, telefonando com regularidade,
procurando saber como é que está a situação, a saúde, o bem-estar. Filhos obedecem esse mandamento com essa visão, né? Estando procurando, né, os pais, cuidando dos pais mesmo na velhice, até mesmo na velhice, principalmente na velhice, né? Muita gente diz que chega um tempo que filho troca de posição, né? É o filho que cuida dos pais, em vez dos pais estarem cuidando. A gente precisa observar o quinto mandamento também com isso, né? Outra prática, né? Mesmo que um pai ou uma mãe não dê nenhum motivo de honra, o filho jamais deve zombar ou amaldiçoar os pais. Mesmo que um pai ou uma mãe não dê nenhum motivo de honra, os filhos jamais devem zombar ou amaldiçoar deles. Esse é um ensino bíblico, né? Êxodo 31, versículo 15, você vai encontrar isso. É um ensino bíblico, em Levíticos, né? Livro de Levíticos 29, você vai encontrar isso. É um ensino bíblico, em Provérbios 30, 17, você vai encontrar isso, que mesmo que o pai ou uma mãe não dê nenhum motivo de honra, os filhos jamais devem zombar ou amaldiçoar deles. O que nós precisamos pensar é que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Nós seremos cobrados pelo que fizermos ou deixarmos de fazer. Quando estivermos diante de Deus, nós seremos cobrados se honramos ou não os nossos pais. Não por aquilo que eles foram, não por aquilo que eles deixaram de fazer, não por aquilo que eles realizaram ou deixaram de realizar. Nós seremos cobrados por aquilo que nós fizemos. Então devemos honrar os pais, independente de como eles são, daquilo que eles são. E uma última prática, ou melhor, uma penúltima prática que eu quero deixar com você é honrando suas memórias quando partirem. Honrando suas memórias quando partirem. Mesmo após já falecidos, os filhos devem preservar a memória, o legado, mesmo que tenha sido pouco, né? Tem que preservar aquilo que os pais deixaram, né? Então, mesmo após já falecido, os filhos devem preservar a memória, o legado dos pais. Isso é praticar os 10 mandamentos, inclusive o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, né? E também, né, quinta prática que apresenta aqui para você é cuidando do túmulo dos pais. Uma das maneiras de praticar esse mandamento é cuidar bem das coisas que os pais deixaram, né? Das coisas que os pais praticaram. A gente precisa cuidar bem das coisas que os pais deixaram conosco, né? Para concluir esse pensamento sobre o 5º mandamento, eu quero apresentar para você uma palavra de um autor chamado Alan Pallister. Ele diz assim: o 5º mandamento mostra claramente que não há muito futuro para uma sociedade que não prioriza e procura o fortalecimento das relações salutares entre as gerações. Alan Pallister, ele diz assim, repetindo: o 5º mandamento mostra claramente que não há muito futuro para uma sociedade que não prioriza e procura o fortalecimento de relacionamentos salutares entre as gerações. Honrar pai e mãe é manter futuro, é preparar o futuro, é cuidar do nosso futuro. É o mandamento com promessa. Amar os pais, respeitá-los, para que se prolongue os dias na terra. Procure pensar aí como você tem lidado com a questão de pais e mães, como você tem cuidado desse mandamento que é o 5º. Observe, famílias que influenciam o mundo são famílias que honram pai e mãe. São famílias que respeitam os pais e as mães. Precisamos pensar nisso. Hoje, tem a sociedade aí tem tentado tirar, essa pessoa dos pais, a autoridade dos pais, tem tentado desonrar tanto os pais, e nós precisamos, como pessoas que queremos influenciar a sociedade, nós precisamos honrar os nossos pais. Busque saber tudo aquilo que você pode fazer para que seus pais sejam honrados, respeitados, para que eles se alegrem, para que eles tenham cuidado a cada instante, em todo o tempo. E Deus abençoe que você possa pensar nisso a cada instante e praticar esse 5º mandamento, que é tão precioso para a família, que é tão precioso para a sua vida, que é tão precioso para a sociedade onde nós vivemos. Honrar pai e mãe é o texto que nos diz para que se prolongue o teu dia na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que Deus te abençoe, que Ele possa continuar falando ao seu coração, tocando no seu coração. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque mais uma vez podemos parar para pensar, Senhor, nos teus ensinos e especialmente nos teus mandamentos.
Queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és o Deus bondoso. E quando nos dá um mandamento, Tu nos dá também, Senhor, a capacidade para observar, para cumprir cada um deles. Tu és o Deus que não nos abandona, que está sempre nos dando capacidade para fazermos as coisas. Por isso nós podemos dizer que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E podemos cumprir os mandamentos também com essa força que o Senhor Jesus nos dá. Senhor, que esta palavra, Senhor, que vem, Senhor, através desse mandamento, amar pai e mãe, possa estar tocando no coração de cada um, Senhor, nos fazendo refletir aquilo que devemos ser, como devemos ser e como devemos passar adiante também esta verdade, esse ensino, esse mandamento. Continua nos ajudando, continua nos aconselhando, continua nos orientando. Nós pedimos, Senhor, que Tu estejas sempre conosco. Nos dê, Senhor, um restante de dia amparado por Ti, na Tua graça, e uma semana, Senhor, abençoada também por Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado. Você esteve conosco até agora, compartilhando conosco esse momento. Dá o seu like aí, né? Deixa o seu ok aí, o seu gostei e compartilhe com outras pessoas os nossos vídeos, os nossos cultos, esteja passando adiante. Na quarta-feira, 20 horas, é o nosso encontro. Da quarta-feira, o nosso encontro da meia da semana, eu quero chamar você para estar com a gente, ok? Então, que você possa compartilhar aí com as pessoas o que tem aprendido, né, da palavra de Deus, o que tem aprendido aqui nos nossos encontros, que você possa estar aproveitando, né, e possa estar sendo família que influencia a sociedade, né, família que abençoa o mundo, que essa seja também a sua visão, o seu entendimento. Que Deus lhe dê uma semana de paz, uma semana de tranquilidade. Continue conosco, ainda há alguns instantes para você deixar a sua mensagem aí nos nossos comentários, mande para nós a sua mensagem e uma boa semana aí. Boa noite, família. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe.